está no canal Espiritualidade das Histórias. Se você está curtindo o nosso canal, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, né? Passe para frente a ideia, né? O canal está crescendo, está cada vez mais procurado, né? Essas histórias são muito bonitas, elas nos levam à reflexão, né? Nos fazem melhorar, elas sensibilizam o nosso espírito, nos tornam mais humanos, né? E assim a gente vai interiorizando o Mestre Jesus, né? A gente vai aprendendo a doutrina dele, né? E são histórias muito legais. Hoje mesmo, aqui em casa, né, eu estava entrando, né, e encontrei minha esposa conversando com senhoras, né, que elas estão divulgando o trabalho da igreja delas, né, e um espírito que acompanhava o grupo, né, todos somos acompanhados por espíritos que nos ajudam, né, no nosso trabalho. Ele entrou aqui para casa e a gente veio conversando durante o dia. E agora, no final do dia, saiu uma historinha dele. Então, história de um espírito que ajuda um grupo evangélico. Né? Então, eu sei que vocês vão gostar. É engraçado que essas histórias, né, de onde mesmo a gente espera, elas aparecem, né? Quando às vezes eu me vejo surpreendido por alguém chegando para mim e falando: eu vou te contar uma boa história para você colocar no seu canal. Né? E aí a gente está repassando para vocês. Bom, a história chama A Morte e a Fé. No capítulo 26 do Evangelho de Jesus segundo o apóstolo Mateus, o evangelista conta que Jesus foi levado ao sumo sacerdote Caifás para ser julgado. Quando Caifás e os membros do Sinédrio, né, o Sinédrio era a Assembleia de Juízes Judeus, né, lá da época de Jesus, né, então eles decidiram que aquela era uma ótima oportunidade de se livrarem do divino amigo, né? Pois Jesus falava contra a hipocrisia dos fariseus, que ganhavam a vida se faziam de puritanos, o que supostamente os tornavam mais dignos de serem ouvidos que o pecador comum por Deus, passando assim a serem considerados os doutores da lei divina, responsáveis pela intermediação da relação entre o homem e Deus, desde que devidamente pagos. A ideia de Caifás era entregar Jesus aos romanos como chefe de uma insurreição, pois Roma dominava o povo judeu e quem ameaçasse seu domínio era punido com a morte. E assim o Sinédrio não seria responsável pelo destino de Jesus. Bom, eu acho que a única coisa que Jesus recriminou, né, foi a exploração religiosa para o enriquecimento, né, do religioso. Isso é uma coisa que lá da época de Jesus até hoje a gente tem entre a gente. Existem religiosos fantásticos, praticantes da caridade, que são dignos representantes de Jesus na Terra. Né? E tem outros que não são nem tanto, né? Eles estão mais preocupados consigo mesmo. Mas isso é normal. Em todos os lugares temos homens ruins, homens bons, mas com toda certeza o Mestre nos garantiu que nenhuma ovelha se perderá do rebanho, né? Então todos nós nos chegaremos lá, todos nós, pela experimentação, nós vamos chegar a acumular as virtudes dentro de nós. De tanto a gente ser obrigado pela vida a praticar persistência, tolerância, caridade, a gente vai se tornar persistente, tolerante, caridade. Chegaremos lá. Ainda faremos por merecer viver no reino de paz de Jesus. Né? Bom, vamos continuar a história. Maria era filha única, bonita, não lhe faltava dinheiro, um xodó da família, que dava tudo a ela o que ela desejava. Porém, apesar de todos os cuidados, Maria se sentia vazia e, ainda jovem, se fez amiga de más companhias que apresentaram a ela as drogas. Para se livrar da vigilância dos pais e se drogar à vontade, Maria deu um jeito de morar sozinha. Devido aos gastos imoderados, Maria se endividou perigosamente com os fornecedores de drogas.
Né? Porque se não paga o cara vai lá e te mata. Né? Sendo obrigado a vender o apartamento em que morava para quitar a dívida, terminando por ir morar de favor na casa dos amigos. Contudo, como ela vivia alterada, os amigos acabavam por não suportar a confiança de Maria, sempre mal-humorada pela falta da droga. E quando não havia mais amigos para que pudesse apelar, ela foi parar na rua. No fundo do poço, Maria acabou resgatada pela família. Numa clínica de reabilitação de drogados, Maria conheceu o pastor Amâncio, que a convenceu a frequentar sua igreja. Desanimada, Maria foi apresentada a Rosa pelo pastor. Vamos trabalhar juntas, Maria. É a Maria lá, de desânimo, e qual é o trabalho? Bom, Maria, vamos levar a palavra que salva para os ignorantes. Ignorantes de quê? Da verdade, é claro. E que verdade é essa? Que só Jesus salva. Olhando com aquele olhar de peixe morto para Rosa, Maria disparou. Não me sinto salva, Rosa. Rosa abriu um imenso sorriso. Você está no caminho, Maria. As duas pegaram duas bíblias, os folhetos que faziam propaganda da fé que professavam, e foram à luta. Por que entrou nessa, Rosa? A Rosa olha para Maria. Fui casada 6 vezes, e meus 6 maridos morreram. Sabe que virei motivo de chacota e me apelidaram de Dona Morte? Resolvi então juntar meus trapos com alguém que não pode ser morto, e me tornei esposo de Jesus. E depois de fazer por merecer, espero encontrar o meu marido no final do caminho. Olhando com dó para Rosa, Maria pensou. Depois sou eu que estou perdida, né? Rosa parou diante de uma casa e apertou o botão do interfone. Maria fez cara de desânimo, acreditando que naquele mato não ia ser pego. Que provavelmente ou a chamada não seria atendida, ou se fosse, apareceria uma voz carregada de mau humor, mandando que ela e Rosa fossem bater em outra freguesia. No entanto, o dono da casa abriu a porta, exibindo um sorriso no rosto, e pediu que elas entrassem para o espanto de Maria. Uma vez acomodados no sofá da sala, Rosa tomou a frente da dupla evangelizadora. Como o senhor se chama? Caifás. Rosa sorriu. Ah, engraçado, o senhor tem o mesmo nome que o sacerdote que mandou Jesus para a forca. Mandei Jesus para Pilatos, governador romano da Judéia. E ele entregou Jesus ao povo, para que o povo escolhesse entre Barrabás e Jesus. E o povo preferiu Barrabás. E Jesus terminou essa triste história de armações políticas crucificado. Não, Jesus terminou a história ressuscitado, retrucou Rosa. Caifás se levantou, dizendo que iria à cozinha fazer um café. Voltando pouco depois, com a bandeja nas mãos, em que havia uma garrafa de café, 3 pequenas xícaras e um prato de biscoitos em cima. Por favor, experimente meu biscoito. Maria pegou um biscoito e, quando a iguaria derreteu na boca dela, Maria fechou os olhos, tamanho prazer. Ah, que delícia, né? Ainda bem que parece ter gostado, pois tem uns 1000 anos que eu faço esse biscoito. Encarando Caifás, Rosa disse, fala como se fosse o Caifás da Bíblia. E se fosse, você acreditaria? Rosa respondeu com um sorriso, como se tivesse ouvido uma boa piada. Depois de tomar o café e comerem todos os biscoitos em cima da bandeja, Rosa começou a dialogar com Caifás. Estamos aqui amando de Jesus, seu Caifás. Jesus quer salvar o senhor. Ah, minha filha, eu não acredito em Jesus. E por que não? Disse Rosa com os olhos arregalados. Quando Jesus foi entregue a mim, ele me disse que era o Messias. Um total absurdo. Balançando a cabeça de um lado para o outro. Não era preciso fazer o menor esforço para saber que Maria estava achando que Caifás era ruim da bola. Como eu duvidei dele, Jesus me disse que eu ia viver na carne até acreditar nele. E faz 2000 anos que estou vivo. Como Rosa havia perdido as palavras, Maria assumiu o comando do diálogo. Não notar ainda que você é imortal? Não sou imortal, apenas fui enfeitiçado por um poderoso feiticeiro. Caifás sorriu sério para Maria. Sempre que começo a desconfiar de mim, eu mudo de lugar. Afinal de contas, não sou bobo e não quero terminar como cobaia de um experimento científico destinado a criar um creme que faça parar de envelhecer.
Por isso, já vivi em todos os lugares, conheço o mundo inteiro, participei de todos os eventos importantes nos 2 últimos milênios que levaram a humanidade a ser o que é hoje. E confesso que, a despeito da evolução da ciência, a moralidade humana continua a mesma de 2000 anos atrás. Por isso, não levo fé no filho do carpinteiro. Se ele fosse mesmo o Messias, o mundo não estaria como está hoje e não teríamos vivido 2 milênios de guerra, pestes e fome. Nunca o mundo esteve tão próximo do vale de lágrimas, choro, dor e ranger de dentes, do jeito que o filho do carpinteiro gostava de falar. O sofrimento se multiplicou na mesma proporção em que aumentou a população do planeta. Ouço o clamor dos miseráveis para todo lado através do rádio, televisão, internet e da boca das pessoas que batem minha porta atrás de algo o que comer. E como você vive? Como paga as contas? Ah, sou herdeiro de mim mesmo. De tempos em tempos, eu simulo a minha morte e depois reapareço como meu único herdeiro. E esse procedimento traz legalidade ao que faço, pois ninguém acreditará que um homem de mais de 2000 anos continuou por aí fazendo negócios. Quanto ao dinheiro, tenho uma coleção de joias, tenho ouro, obras de arte, conseguindo o espólio de amigos que há muito se foram. E como não tenho pressa alguma, posso esperar que os meus atuais investimentos frutifiquem. Levem o tempo que levarem. Então, não vamos rico? Não fica com inveja, menina. Seus pensamentos são tolos, pois eu daria qualquer coisa para morrer, pois não vejo mais sentido na minha vida e hoje sei que a morte não é uma tragédia, mas parte de um processo de renovação necessário na evolução do espírito. Caifás sorriu um triste sorriso. Não é preciso Não é preciso que o dia de hoje termine para que possamos dormir e descansar, a fim de podermos viver um novo dia de amanhã. Eu vivo um dia que não termina. E o que é para você o dia seguinte, para mim é um dia igual a todos os dias, sejam passados, presentes ou futuros. Ora, não penso que viver para sempre seja assim tão ruim, seu Caifás. Imagine, menina, que todos os seus amigos viveram suas vidas e morreram. Imagine que você não pode ter um companheiro porque você o verá partir e você ficará. E seus filhos passarão, seus netos também. E à medida que essas coisas aconteçam, você não vai querer menos amar, porque seu coração estará lotado de amores que passaram e dos quais você sente uma doída saudade. Imagine que todos se foram e só ficou você no mundo que não é o seu. Um mundo cruel, desumano, onde impera o mal. Estou exausto de meus noticiários derramando tragédias nos meus ouvidos. Nada muda, tudo é ruim, e o homem está condenado ao sofrimento eterno. Ixa, está arrependido do que fez? Ah, isso quer dizer, por eu ter entregue Jesus aos romanos? O que eu poderia fazer? Desejávamos expulsar os romanos da Judéia. E Jesus se mostrava uma pedra no caminho desse projeto. Ele era uma liderança indesejável que poderia vir a esvaziar nosso movimento. Então o jeito foi tirá-lo do caminho. Nossa, como você está amarga. Você também estaria amarga, menina, se vivesse debaixo da minha pele. Pensando um pouco, Maria teve uma ideia curiosa para resolver o problema de Caifás. Minha amiga aqui já teve 6 maridos, todos eles morreram. E ela, inclusive, tem o apelido de Dão da Morte. Caifás arregalou os olhos para cima de Rosa. Se seus 6 maridos morreram, acredito que esteja disponível. Rosa ficou toda sem jeito com a cantada de Caifás. Os dois estão me zoando? Não, Rosa, eu não estou. E acho que o Caifás também não. Sou um homem muito rico e posso lhe dar tudo o que quiser, Rosa. Eu não estou entendendo, Caifás. Já se casou 6 vezes, mais uma vez não fará diferença. É isso aí, Rosa. É sua chance de mostrar Jesus ao Caifás, de convencer que Jesus é o Messias. Olhando por aquele ângulo desafiador, Rosa topou se casar com Caifás em nome de Jesus. Passados 9 meses após o casório, nasceu a linda menininha da união entre Caifás e Rosa, chamada Vida. Vida contava com apenas alguns meses de vida quando Rosa foi procurar Maria. Preciso viajar com Caifás e gostaria que tomasse conta da minha filha. Ora, que é isso, Rosa? Eu não dou conta de
de tomar conta nem de mim mesma, por que não procura outra pessoa que possa cuidar da vida? Rosa abriu um largo sorriso. Eu sou mesmo a morte, Maria. E Jesus me enviou para levar Caifás embora. Porém, não esperava ter uma filha. E como preciso cumprir com o meu destino, não pude imaginar alguém melhor do que você para cuidar de mim. Maria riu num pequeno sorriso. Nossa, a pessoa está delirando. Meu Deus, o que é isso, né? Depois eu que sou maluco. Não acredito em uma única palavra sua, Rosa. Nem na história de Caifás, e nem acredito em Jesus, em milagres, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Para mim, você está me zoando. Bom, se pensa assim, pelo menos fique com a minha filha por um final de semana. É o tempo que vai durar a minha viagem com Caifás. Rosa deu as costas para Maria quando Maria chamou a atenção de Rosa. Como foi que convenceu Caifás que Jesus é de fato o Messias? Rosa se voltou para Maria e sorriu. Eu não o convenci. Meu propósito é apenas cortar os laços que ligam o espírito dele ao corpo físico, para que o espírito de Caifás possa finalmente viver a verdadeira vida. Contudo, penso eu que ele se cansou de duvidar, tendo a verdade o tempo todo estampado diante de seus olhos. Pois sem Jesus, os homens maus, assim como Caifás fora quando entregou Jesus, assim como uma fera sedenta por poder, já teriam devorado os bons e os mansos, e se devorado uns aos outros, e não haveria mais homens andando sobre a terra. Quer dizer, Jesus é que ajuda as coisas funcionarem, ele não deixa o mal, né, ser alardeado, ele não deixa as crises acabarem com o mundo, destruírem a sociedade, ele não deixa o mal dominar, o mal imperar, ele não deixa o mal ganhar. Ele está sempre presente, né, jogando luz aqui e ali, e dessa forma a gente vai levando, né, até que o homem se conscientize que Jesus é o caminho. Né. Muito a contragosto, Maria acabou ficando com vida. E como Rosa e Caifás nunca mais voltaram, Maria assumiu a criação da criança. E quando desencarnou, assim que seu espírito se viu livre do fardo da carne, percebeu que Rosa e Caifás esperavam por ela agradecidos. Obrigado, Maria, por ter criado nossa filha. Ah, sou eu quem devo agradecer vocês, Rosa e Caifás, pois eu era vazio e egoísta. Criando vida, acabei sendo obrigado a exercitar a paciência, a perseverança, a persistência, a tolerância, o amor e a fé. E terminei por descobrir que Jesus estava ao meu lado toda vez que eu passava por um perrengue com a minha filha adotiva, quando ele vinha me ajudar. E terminei por percorrer o caminho que leva ao céu da consciência tranquila, caminho percorrido por toda mãe que ama o seu filho e se dedica a criá-lo. E aqui estou com os amigos que tanto amo. Legal a história, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Achei essa história muito legal. Como está falando, né? A história fala da nossa busca, né? Pela a nossa luta pela aquisição das virtudes, né? E, na verdade, o caminho, né, que é mostrado por Jesus para nós é um caminho que leva à aquisição dessas virtudes. Né? Sem elas, nós não somos melhores do que já somos. Nós temos que exercitar todos os dias, né, para poder um dia essas virtudes interiorizarem, né, aí nós nos tornarmos virtuosos e alcançarmos assim a paz de consciência, né, que é o estado do céu. Né, nada mais nos abalará. Teremos tanta fé em Deus, por ter experimentado Deus ao nosso lado, na nossa batalha, que Ele estará morando dentro de nós. Nós estaremos em contato com Ele permanentemente. Nós e Ele nos tornaremos um, né, com as nossas boas atitudes, com as nossas propostas, com as nossas ações. Pois é, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu acho a história linda. Ela foi ditada, um texto ditado por um espírito evangélico, né? O que mostra que os nossos irmãos evangélicos são tão bons quanto nós, né? Que são de outras religiões. Todas as religiões são iguais quando na sua proposta de procurar o aperfeiçoamento do espírito, né? Quando elas pregam o bem, pregam para a gente fazer boas atitudes, para a gente pelejar pelo bem, para a gente ajudar o nosso próximo.
e assim estaremos ajudando nós mesmos. A vida é retorno. A gente planta bem, vai. Então, meus agradecimentos a vocês que tiveram paciência para ouvir a nossa história e até a próxima boa história.